Fala pessoal, Juliana Barreto aqui, e eu estou fazendo esse pequeno vídeo para dar algumas dicas em relação à redação voltadas para o Enem. Algumas pessoas, alguns alunos têm me procurado e solicitado como estudar, né, algumas dicas referentes a isso, a como estudar, a como fazer daqui até a prova. Nós estamos aqui no finalzinho de agosto, início de setembro, e obviamente a partir de agora nós teremos pouquíssimo tempo, né, alguns meses apenas, para nos prepararmos para a prova do Enem. Então, atendendo a essas solicitações que foram feitas referentes ao procedimento necessário para estudar redação, vou dar algumas dicas muito rápidas, muito práticas, que vocês podem estar colocando em prática aí na sua vida, nos seus estudos, obviamente se couber, porque cada um tem que encontrar o seu próprio caminho, né, a sua própria forma de estudar. Bem, inicialmente, já indo direto ao ponto, em relação à primeira dica que eu gostaria de dar é a leitura e a interpretação de texto, tá? Às vezes, pessoal, as pessoas estão zerando a redação e nós temos percebido aí, de acordo com o que estão veiculando na internet, nos sites, nas principais redes de notícias, que cada vez mais os alunos estão zerando a redação do Enem, por causa de má interpretação, por fugir do tema. Então, leiam bastante, né? Vocês conseguem diariamente tirar aí uns 15 minutos para leitura. E pessoal, é muito importante, porque se você confundir o tema ou não, ou de repente tangenciar o tema, já falei sobre isso em um dos meus cursos, né, cursos online feitos em 4 videoaulas muito práticos, que todo mundo consegue fazer o seu próprio horário, né, baixar o material, não é possível, mas consegue assistir online. Mas enfim, voltando, já falei sobre essa questão de tangenciar o tema, e a leitura, a prática da leitura a partir de hoje vai fazer com que você minimize a chance de isso acontecer com você na prova do Enem. Tá? Algumas pessoas perguntam: Juliana, mas eu vou ler o quê? Né? Eu vou trabalhar a minha leitura, a minha interpretação de texto em cima de quais textos, quais gêneros? Gente, isso é irrelevante. De repente, se você conseguir juntar a sua prática de leitura com algum conteúdo que você já precisa ler, você já mata 2 coelhos numa cajadada só, você já faz com que a prova já tenha maior ganho para você, tanto da prova fechada quanto na redação. De repente, é uma estratégia que você pode seguir, ok? Segunda dica, gramática. Pessoal, os alunos me perguntam: Juliana, mas não cai gramática na prova do Enem fechada, na prova objetiva. E aí, eu devo estudar gramática? Claro, você precisa da gramática para redação, mesmo porque o item número 1 da grade do Enem, para quem nunca viu, né, está no site do INEP, enfim, está aí em todas as redes sociais voltadas para a língua portuguesa, está também nas minhas redes sociais, os 5 itens da grade do Enem. Dê uma paradinha no vídeo, vai lá, corre, olhe e volte aqui, e aí vocês vão entender que o item 1 da grade do Enem é norma culta. Então, gente, não adianta vocês estarem treinados aí nas estratégias, treinados em relação aos prováveis temas, e de repente zerarem o item 1, já são menos 200 pontos, e aí você já não vai ser nota 1000, pode ser 800, mas não vai ser nota 1000. Então, pessoal, preocupem-se também com a gramática. Mas o que estudar em relação à gramática, né? É outra pergunta que costumam fazer para mim. Gente, concordância é algo que costuma gerar erros grotescos. Eles são visíveis demais para um corretor de texto. Eu falo isso porque eu trabalho, né, desde 2002, quando eu passei na faculdade de letras na Unimontes, Universidade Estadual de Montes Claros. Desde lá que eu trabalho com correção de textos. Então, obviamente, eu já vi muitos erros de inúmeras naturezas, mas os de concordância são aqueles que gritam dentro do texto. Então, você estudando concordância verbal e nominal, é importante para você evitar que esses deslizes tão óbvios acabem tirando o ponto da sua redação no item 1, tá? Outro importante seria acentuação e crase, porque também são muito óbvios, né? As regras de crase, pessoal, não são difíceis, são algumas, né? Existem alguns casos específicos.
mas vale a pena vocês pesquisarem a respeito, né? Eu tenho minha apostila de gramática também, vendida em PDF, online, baratinha, super prática para quem quer a gramática pura, para quem precisa da GT, né? Da gramática tradicional pura. E aí vocês vão ter acesso às regras propriamente ditas de uma maneira muito fácil de compreender e vocês vão conseguir aplicar isso em prova, né? Outra parte da gramática que é interessante saber é a pontuação, porque pontuação também diz respeito à coesão. Então, se você erra a pontuação perdendo ponto ali no item 1, pode ser que você perca também ponto lá no item 4, que diz respeito aos mecanismos linguísticos, tá? Ou se mudar o sentido no item 3 também, porque a sua argumentação vai ficar prejudicada. Então, em relação à gramática, pessoal, não desprezando nenhum conteúdo, lembrando que colocação também é importante, mas concordância, acentuação e crase, e aí depende de regência, obviamente, tá? Mas também pontuação, são 3 itens que não tem como deixar de estudar, tá? A partir de hoje, coloque no seu programa, estude e aí vocês vão ver como a nota vai melhorando aos poucos. Então, a primeira dica foi de leitura, a segunda dica foi de gramática, a terceira é a prática propriamente dita, o que escrever e como escrever. Pessoal, a partir de hoje, trace uma meta semanal. Não precisa ser exagerada a ponto de você querer escrever sobre tudo e fazer 1000 textos. Não, não precisa também ser mínima. Ah, eu escrevo hoje, não, vou escrever amanhã. Não. Trace metas semanais, 1 texto por semana, você pode fazer de 2 formas, tá? Alternando, inclusive, essas 2 formas. Você faz sobre um tema, ok? Por semana, diferente por semana. E em determinada semana você pode estar repetindo um tema já feito na semana anterior ou em outra semana, de forma a reescrever. Não reescrever copiando, Ctrl+C, Ctrl+V, tá, pessoal? Mas reescrevendo no sentido de tentar melhorar aquilo que você já fez. Isso vai fazer com que a sua estratégia de desenvolvimento vai melhorando. E aproveitando para falar da estratégia de desenvolvimento, isso é né, para quem conhece, para quem é meu aluno, né, para quem está aí me acompanhando nas redes sociais, sabe que eu falo de 4 estratégias de desenvolvimento. E é importante, pessoal, realmente muito importante seguir uma estratégia. Se você for atirar no escuro e cada semana treinar de maneira aleatória, vai fazer com que lá na prova você fique perdido, sem saber o que fazer. Então, 2 formas de evitar isso. Primeira, escolha uma estratégia e vá até o final com ela. E aí eu indicaria teses, porque, pessoal, já falei em um dos meus vídeos aqui no canal, já falei também em um dos meus cursos online, cursos de 4 videoaulas, né, que vocês já conhecem, já mencionei muito que a estratégia de teses tem sido de 2013, 2014 para cá, dentre as redações nota 1000, a que mais apareceu. Então, isso não é aleatório, tá? Então, prestem bastante atenção em relação à estratégia de desenvolvimento. Se vocês forem escolher uma para ir daqui até o final, até a véspera da prova e aplicar isso em prova, escolham teses, tá? Essa é a minha dica fundamental. Agora, se você quer treinar as 4 estratégias de desenvolvimento, ou se de repente você tem a sua, ok, vai treinando, né? Mas tente manter um padrão. E aí, dentro desse padrão que possa ser colocado dentro de qualquer tema, você não corre nenhum risco na prova, tá? O que não pode acontecer é você escolher uma estratégia, como por exemplo a de pontos, tá? Apenas para citar aqui, que não se aplica a qualquer tema, tá? Então, isso aí não. Aí, no caso, se você for correr esse risco, não, eu lavo as minhas mãos, tá? Eu gosto de falar assim, meus alunos não correm riscos. Então, as dicas que eu dou são para que você não passe por situação que possa gerar uma perda de ponto, ok? Então, voltando aqui no raciocínio, ou você pode praticar alternadamente as 4 estratégias de desenvolvimento indicadas, né? No método Eu Te Aprovo, ou você pode escolher uma, e aí eu indico teses, tá? Para fazer daqui até a última redação e até na prova do Enem, essa mesma estratégia, modificando os temas, e quando julgar necessário, você pode também estar fazendo aí
a reescrita de um tema que você, com outras palavras, obviamente, com outras argumentações, obviamente, de algum tema que você, sobre o qual você já dissertou, tá? Pessoal, são essas as dicas. O tempo de redação, para fechar aqui as dicas dadas, o tempo de redação geralmente é de 2 horas, ok? Para treino, na prova o ideal é 30 minutos, mas enfim, até chegar nesse ponto, tem que se treinar muito. Separe 2 horas, leia, pesquise, observe o tema tranquilamente, faça de preferência a estratégia dos 3 rascunhos que está no método Eu Te Aprovo. Beleza, começou a escrever? Tem que estar dentro de uma estratégia e aí você vai treinando semanalmente. Não tem como dar errado, tá, pessoal? É impossível dar errado quando você treina com responsabilidade, dentro de um método no qual você confia. Então, aí é só correr pro abraço mesmo. Muito obrigada e até a próxima.